Então quer dizer que Marvel's Spider-Man 3 está em produção, é? Ah, e pensar que a gente vai ouvir isso daqui. O quê? O Green Goblin? Perdeu pro Spider-Man? Bom, brincadeiras à parte, rapaziada, como vocês puderam ver, sim, Marvel's Spider-Man 3 está em produção, rapaziada. Depois de muito tempo aí esperando alguma notícia, nós tivemos aí a confirmação da produção de Marvel's Spider-Man 3. Também nós tivemos aí alguns outros posts, se não estou enganado, no próprio Instagram, do ator que dá o rosto para o personagem, já que ele acabou fazendo um post fazendo sinais de teia, então muita gente acabou achando, né, que seria aí uma confirmação ou algo, né? Então acabou confirmando aí, certo? Marvel Spider-Man 3. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu irei comentar aí sobre o que eu gostaria que tivesse no Marvel Spider-Man 3, ou melhor, o que esperar de Marvel Spider-Man 3, né? Então nesse vídeo eu vou dividir em tópicos, rapaziada: web swing, parkour, skins e vilões, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pros tópicos. Bom, rapaziada, como eu irei começar aqui com web swing parkour, uma das coisas que eu gostaria muito que pudesse vir aí no Marvel Spider-Man 3 seria no deslizar prédios e ter variações de parkour, rapaziada. Principalmente uma das coisas que eu gostaria muito que pudesse ter no Marvel Spider-Man 2, que provavelmente talvez vocês iriam concordar comigo, seria a questão do deslizar nos prédios, rapaziada. Por conta que no Spider-Man Web of Shadows nós temos essa mecânica, esse diferencial lá. Quando você está escalando a parede e você faz um jump, dá um impulso para cima, o Peter acaba deslizando para cima ou deslizando para baixo, dependendo do que você for fazer. E também podia fazer um deslizar em cima do prédio, onde você está correndo, você tem que fazer algum parkour e você podia fazer um deslizar embaixo, sabe, para atravessar algum duto ou algum objeto que estivesse na sua frente, sabe? E também tem umas mudanças de parkour, queria que tivesse variações de parkour, como por exemplo o início de Marvel Spider-Man 1, que nós temos aquele deslizar num prédio, sabe, num cantinho, que podia ter uma variação de parkour desse jeito, entende? Eu ia curtir demais ter um pouco mais de variação, porque, claro, a gente sempre fica mais no web swing, mas o parkour eles podiam dedicar um pouco mais pra gente aproveitar mais do jogo, entende? Aí sim ia ser um parkour bem mais da hora do que o 2, que é só copia e cola do 1, literalmente, mas podia ter um pouco mais de variações de parkour, como atravessar locais, fazer acrobacia e etc, né? Bom, finalizando essa parte aí, vamos agora para uma coisa que, galera, eu queria muito que pudesse vir isso pro jogo. E claro, vou pegar algum dos elementos do Web of Shadows, tá bom? Porque no Web of Shadows tem muitas variações lá de mecânicas, então gostaria muito que viesse por 3, tá bom? Mas seria o correr pra baixo, rapaziada. Pô, isso daí eu ia curtir demais, galera. Muito, mas muito, muito mesmo. Vamos supor que você está em cima de um prédio, você está correndo, e aí você não quer perder o ritmo, sabe? Você não quer perder o ritmo e aí você quer emendar a corrida para baixo do prédio. Cara, ia ser sensacional isso daí, já que nós temos duas variações de correr, o para cima e para os lados, direita e esquerda. Mas para baixo a gente não tem isso. Mas por que não vem aí pro Marvel Spider-Man 3? Eu ia curtir muito se viesse isso. Agora, uma coisa que eu gostaria muito que pudesse vir seria o web swing duplo. Sabe, no caso eu queria falar do Spider-Man 3, rapaziada, que lá e também no Spider-Man 1 e 2 tem isso, mas eu iria falar sobre o que é. Bom, no web swing duplo, no Spider-Man 3, nós temos essa variação que o Peter solta as duas teias e ele usa como web swing, óbvio, né? Ele dá um puxão e dá um impulso para cima, se eu não estou enganado. Mas no Marvel Spider-Man 1 e 2 tem uma variação desse web swing. Quando você dá um impulso para frente, clicando o botão de impulso, você consegue, em algum momento você acaba utilizando as duas teias como impulso, rapaziada. Isso é só para impulso, mas web swing duplo eu iria curtir demais, rapaziada. Ia ser muito da hora se pudesse vir isso. Ia ter um pouco mais de variações de web swing, sabe? Ia ser muito da hora. Agora, uma das coisas que eu gostaria muito que viesse, isso daqui ia ser essencial vir para o Marvel Spider-Man 3, que seria grudar nos prédios e pular, rapaziada. Sabe, no Web of Shadows também? Então, tem essa mecânica aí que você acaba grudando o seu personagem na parede e se você segurar um botão de pulo, se eu não estou enganado, se você segurar o botão de pulo, você acaba dando um
pulaço, um jump assim alto, entende? O Spider-Man 3 podia vir isso, de você ficar pulando entre prédios e você podia continuar o web swing caso você estivesse preso na parede ou você estivesse correndo na parede e você desse um pulão gigante. A gente tem isso, mas é só um pulo normal, não um jump forte, entende? Como a gente ficasse no chão, sabe? No Spider-Man 1 e 2, a gente fica no chão, segura o botão de pulo e ele dá um pulaço pra cima, entende? Tudo pra frente quando você estivesse correndo, mas na parede eu ia curtir muito, que aí não perdesse o ritmo, entende? Quando você quer fazer um web swing legal e tudo, eu ia curtir demais isso, ia curtir demais. Agora, uma coisa que, cara, isso daqui seria essencial vir, já que no 2 eles aproveitaram pra lançar isso daí. E por que não pode vir aí o estilingue nas paredes, rapaziada? Cara, isso daí eu ia curtir demais, porque vamos supor que você tá no web swing, soltando teia pra lá e pra cá, e aí você acabou indo para um prédio alto, e tu quer chegar muito lá em cima. A gente tem uma variação que seria um impulso, que ele solta as duas teias e dá um puxão, mas o estilingue ia ser muito mais da hora, porque a maioria das vezes a gente quer chegar muito mais rápido nos prédios, no topo dos prédios, principalmente o Empire State, que é um prédio mais alto lá de Nova York, e a gente quiser soltar a teia para chegar muito mais rápido. Então o estilingue ia ser essencial para o terceiro jogo, principalmente para chegar muito mais rápido. No 2, a gente conseguiu ver que existem pontos do mapa que tem um local de estilingue, que você usa o próprio estilingue e ele vai a milhão, sabe? Então, eu acho que fazer o estilingue nas paredes ia ser muito da hora, muito, muito mesmo, rapaziada. Como, por exemplo, aí, provavelmente vai estar mostrando uma imagem, como, por exemplo, no The Amazing Spider-Man 1, que o Peter acaba usando isso para chegar mais rápido no topo da Oscorp. Agora, uma coisa que, cara, eu ia curtir demais, e eu vou pegar desses dois tipos, tanto no filme The Amazing Spider-Man 2 e no Ultimate Spider-Man, que é o web swing escalar. Você tá soltando teia e você quer subir com a teia para não bater num prédio. E isso foi até mostrado na gameplay do Ultimate Spider-Man, quando a gente tava jogando lá com o Peter, com o Homem-Aranha, e aí tem essa variação de escalar de teia, para você acabar não batendo do prédio à frente. Então eu ia curtir demais isso daí, de tu poder escalar, continuar mais o ritmo de web swing, ter esses tipos de variações, sabe? Tanto que no The Amazing Spider-Man 2, no filme do Andrew Garfield, a gente vê ali a perseguição do elétrico, onde ele tá soltando a teia e tá fazendo escalar para chegar mais rápido no elétrico. Então, no 3 eu ia curtir demais se viesse essa variação de web swing. Agora, uma coisa que, cara, eu até no 2 tem, mas não é tanto. Não sei se eu posso considerar isso, mas podia ter manobras em prédios com a teia, rapaziada. Vamos aí pegar um exemplo de Marvel's Spider-Man 1. The Amazing Spider-Man 1, galera. No caso, no 1, tanto no 2, a gente tem umas manobras com as teias, se eu não estou enganado. Principalmente no 1 existe uma missão que você vai fazendo várias acrobacias em alguns locais para tirar uma foto, entende? Provavelmente vai estar rolando aí uma gameplay que seria uma rosquinha aí, que ele vai fazendo vários loops dentro. Então podia ter esses tipos de manobras de teia. Principalmente que a gente já tem aí no 1 e no 2, que podemos falar que atravessar dentro de dutos e dentro de caixas d'água seria manobra de teia, eu diria. Mas podia ter um pouco mais de variações, tu fazer muita mais manobras, utilizar o local do mapa, os prédios como suas manobras, entende? Eu curti muito se pudesse vir isso, um pouco mais de variações, mais manobras, entende? Então eu ia acabar gostando muito se viesse isso. Agora, encerrando aí o tópico web swing e parkour, vamos para o tópico skins, rapaziada. Eu provavelmente vou falar um pouco mais das skins do Peter, porque o do Peter é o que eu mais gostei muito, principalmente no primeiro jogo, mas acabou não chegando no segundo jogo, o que eu fiquei bem desanimado, por conta que a maioria de algumas skins do 1 não vieram pro 2, bem poucas skins, certo? No 3 eu gostaria que viesse muito mais skins, muito mais variações de skins, trazer as skins do primeiro jogo para o terceiro, lotar de skin, lotar tudo, sabe? E claro, provavelmente eles vão melhorar algumas skins dos filmes. E falando em filmes, rapaziada, duas skins que eu queria muito que pudesse vir pro terceiro jogo seria a skin do Tobey, que ele utiliza para perseguir o assassino de seu tio, e também que ele ficou na luta do ringue, aquele melhaço azul, com a calça azul. Cara, aquela skin eu acho muito bonito. Por incrível que pareça, mesmo que seria um traje improvisado, eu acho da hora aquela skin. Skin não, aquele traje. E também no The Amazing Spider-Man 1, onde o Peter também está indo atrás do assassino do seu tio, e ele usa aquele óculos com
uma touca com uma máscara vermelha. Então eu ia gostar muito que pudesse vir essas skins de filmes que acabaram faltando no segundo jogo. E claro, ter muito mais skins aí no terceiro jogo do que no segundo. Lotar muito e trazer as skins do primeiro pro terceiro. Agora nas questões das skins do Miles, eu não sei se precisa trazer, porque as skins dele, tanto no segundo quanto no próprio jogo dele, eu acho boas. E gostaria que pudesse até trazer algumas skins que, se eu não estou enganado, talvez faltou alguma skin do jogo do Miles que não tava no segundo, eu acho, se eu não estou enganado. Mas claro, pro Miles podia vir aí algumas skins muito da horas pra ele, certo? E provavelmente eles vão fazer isso, vão trazer algumas skins de outras HQs, com certeza, tanto pro Miles quanto pro Peter. Então, gostaria que viesse aí variações de skins, muito mais variações, muitas skins e etc, né? Bom, agora fechando aí o tópico de skins, agora vamos para o tópico os vilões, rapaziada. Na questão de vilão, galera, uma coisa que eu gostaria muito que viesse, na verdade viesse não, que já está confirmado, entre aspas, podemos dizer assim, que são os vilões do segundo que irão aparecer no terceiro. Claro, não temos nenhuma confirmação aí dizendo os vilões que vão aparecer, mas se a gente parar pra pensar na questão da história do segundo, então podemos dizer aí que teremos Duende Verde, Dr. Octopus, Camaleão, Carnificina e a filha do Kraven, que se eu não estou enganado, em uma das missões secundárias da base do Kraven, quando você derrota e desativa ali, tem algum diálogo entre a filha do Kraven e o próprio Kraven, e se eu não estou enganado, ela está viva, e ela pode ser que apareça no terceiro jogo, tá? Só se eles vão encerrar essa saga aí de caçadores e vão encerrar no segundo jogo ou vão aparecer no terceiro jogo. Bom, vamos ver só jogando o terceiro jogo. E uma coisa que eu deixo especial aqui, que eu gostaria muito que acontecesse, que são duas coisas. Uma dessas duas coisas eu já ia gostar muito, mas muito mesmo, que é a questão do Duende Verde, rapaziada. A gente sabe que tem o Carnificina do Duende Verde. Se eu não estou enganado, existe uma HQ onde o Carnificina se junta ao Duende Verde e nisso cria o Duende Vermelho, galera. Então eu ia curtir muito, mas muito isso daí se acabar acontecendo. Mas aí temos outras coisas, que pode ser que seja só uma missão secundária do terceiro jogo pro Carnificina, para encerrar a saga Venom, né? A saga Simbionte. E aí nós colocamos aí outra variação do Duende Verde que eu gostaria muito que viesse também, que é o Duende Verde gigante, aquele que tem no Ultimate Spider-Man das HQs. Eu ia gostar muito se viesse. Imagina tu enfrentar um gorila gigante, um Hulk verde, Duende Verde com asa, soltando fogo, tá ligado? Mano, eu ia curtir muito, rapaziada. Então, tá aí os vilões que eu gostaria muito que viessem aí pro terceiro jogo, que estão confirmados, podemos dizer assim, que, claro, Duende Verde, tanto o Duende Vermelho ou o Duende Gigante, né, do Ultimate Spider-Man, Dr. Octopus, o Carnificina, o Camaleão e a filha do Kraven. E antes de encerrar o vídeo aqui, rapaziada, eu fui em busca de alguns amigos meus, na verdade só um amigo meu, né, cara, tem muito pouco amigo, coitado. Mas bom, no caso eu fui em busca desse meu amigo e perguntar ideias do que poderia vir por Marvel Spider-Man 2, segundo ele, certo? Então está aqui as ideias dele que vou mostrar aí na tela, tá bom, rapaziada? Que no caso as ideias dele são Teias Orgânicas, X-Men e Deadpool. Foda-se. Literalmente, olha, Teias Orgânicas eu acharia que ia ser muito roubado pro Homem-Aranha. Falando sério, ia ser bem quebrado. Tu não ia nem ter os lançadores de teia, ia ser tudo infinito tuas teias. Mas ia ser legal, né? Pô, teia infinita, cara. Pô, genial. E X-Men, pô, temos aí, né, o Marvel's Wolverine, que vai ser lançado daqui a um mês, certo? Então provavelmente nós teríamos algum X-Men participando aí do terceiro jogo, vai saber, né? Nunca se sabe. E Deadpool, cara, Deadpool é uma ideia muito louca de adicionar ele no Marvel Spider-Man 3 ou alguma referência, ia ser muito da hora. E a outra ideia dele aqui, que ele acabou comentando, seria em vez de ter somente roupas, poderia ter algo tipo história de outros multiversos, como o Homem-Aranha Superior, 2099 e tal. Que aí, para você conseguir uma roupa de algum multiverso, teria que passar
passar por uma história dessa linha do tempo. Cara, eu achei essa ideia dele até que não, eu achei essa ideia dele muito boa, mas eu colocaria muito mais para uma DLC do multiverso, tá bom, rapaziada? Principalmente que a gente sabe que no Spider-Man 2 a gente viu ali aqueles Spider-Bots que ficam espalhados pelo mapa, e quando você coleta todos, você tem que ir até um local e nisso abre um portal do multiverso ali, aparece alguma mulher do bar. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas é uma personagem aí que acaba até comentando do Miguel O'Hara. E a gente muito bem sabe que no multiverso da loucura não, o Homem-Aranha através do Aranhaverso, acho que é esse o segundo filme do Miles Morales, aparece lá o Homem-Aranha da Insomniac, rapaziada. Sim, ele aparece lá simplesmente ali, apareceu e é isso. E vai saber, né, que se eles lançariam alguma DLC no terceiro jogo de multiverso, né, ia ser muito da hora a gente poder coletar ali trajes, roupas e passar aí pelas histórias aí dos outros Homens-Aranhas, como ele falou, Homem-Aranha Superior, 2099, Homem-Aranha Noir e entre outros, né, ia ser muito da hora. E ainda mais ele acrescenta aqui como algo similar, fica mais interessante do que só coletar materiais e fazer a roupa. Faz o jogador entender mais sobre o universo do Homem-Aranha, dando significado a mais dos trajes. Verdade, tu poder entender o que significa, o que poderia significar, por exemplo, o Homem-Aranha Noir, o que significa esse traje para ele, ou o Homem-Aranha 2099, como é que foi feito, né? Podemos dizer assim, como é que foi feito esse traje, como é que começou, quais seriam os primeiros trajes dele e etc. Eu ia curtir muito. E agora um acrescimento aqui que ele também diz que poderia até ser somente uma cutscene, mas tipo, imagina mudar o visual todo do game pro Noir enfrentando nazis. Tá aí a minha ideia. Cara, sua ideia é muito boa, gostei demais e realmente poderia mudar o visual todo do game, como Spider-Man Noir, tu acaba equipando a tua skin no personagem e aí acabar ficando o mundo todo preto e branco, ou o da Gwen Stacy, por exemplo, Silk, ela fica com o traje da Gwen Stacy, exemplo, né, rapaziada? Claro que isso não vai acontecer, mas imagina aí você equipar algum traje do Aranhaverso, como Miguel O'Hara, ele ter o cenário da própria skin dele, o do Noir, como eu falei, como preto e branco, uma da Gwen Stacy que seria toda colorida, meio a rosa com roxo. Eu ia gostar, ia ser muito da hora. Então é isso, rapaziada. Encerrando o vídeo por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver aí, o que esperar de Marvel Spider-Man 3. E claro, vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês gostariam que viesse pro terceiro jogo. Se vocês gostariam de alguma skin, alguma mecânica nova. Então deixa aí nos comentários que eu vou dar uma lida, tá bom, rapaziada? E então, vou encerrando aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Não me esquece de me seguir na Twitch, o link aqui tá na descrição. Então, dito isso, vou indo, valeu, falou e até a próxima. Falou!